Olá, nesta edição da TV Embelezar, a segunda edição, não é? Estamos ainda em caráter experimental, mas ao mesmo tempo estamos buscando inovações. Hoje, essa gravação, ela também está num processo de experimentação. Nós estamos à distância, essa pessoa que vai estar sendo entrevistada, a professora Lúdia Olivier, ela está aí na capital de São Paulo, e estão tentando fazer uma interação de gravação do local dela com as nossas perguntas, para verificar se sai certinho, né? E ao mesmo tempo trazer essa novidade para você, nosso internauta. Estamos muito felizes de estar com você nessa edição e vamos trazer então muitas novidades e uma forma nova de interpretar o atendimento à saúde das pessoas. Quem vai estar apresentando para nós essa entrevista é a professora Lúdia Oliveira. Ela possui muitas especialidades na área da saúde, não é? E também é pedagoga. Vocês vão ver que ela também trabalha com campo de artes, dança, e ao mesmo tempo, ela, pelo currículo, vocês vão verificar com mais detalhes, não é? E ela é uma criadora, uma iniciadora de um atendimento que ela denominou multiterapias, e ela vai explicar isso para nós. Principalmente assim, queremos homenageá-la em nome de todas as outras mulheres da área da saúde também e da área da beleza nesse mês de março, não é? Tivemos no dia 8 a comemoração do Dia Internacional da Mulher, mas muitas festividades durante a semana e este mês também fazem parte. Deste modo, eu convido vocês a prestarem, né, essa atenção a essa novidade que ela traz. Ela é reconhecida internacionalmente. Bom, como está a professora Lúdia Oliveira? Seus cumprimentos. Bom, em primeiro lugar, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês e parabéns pela iniciativa, tá, Elizabeth? Professora Lu, conte-nos um pouco da sua especialização. Bom, a minha principal atividade, ela se divide entre artes e psicoterapias, medicina comportamental, enfim, eu me divido muito entre saúde, educação e artes, ou seja, eu não tenho uma definição específica, tá? E a multiterapia, na verdade, eu não me especializei em multiterapia, eu criei a multiterapia. A multiterapia foi algo que eu fui condensando, eu fui definindo em diversos estudos e pesquisas e também experiências próprias, vivências pessoais, e acabei chegando na multiterapia, que é uma junção de diversas áreas e que atua em diversos distúrbios também. Professora Lu, a senhora recentemente foi participante também de um congresso mundial na área de terapias, não sei se foi a primeira ou a única brasileira, mas consideramos importante isso na sua carreira, esse destaque, e gostaríamos que a senhora nos explicasse um pouco sobre esse congresso mundial e a sua participação. Bom, este congresso, ele foi, inclusive, o primeiro congresso mundial de psicólogos clínicos globais, né, que aconteceu na Malásia. Eu fui, na verdade, não é a primeira vez que a comunidade científica internacional se interessa pelos meus temas, tá? Já houve um grande interesse na época entre 99 e 2002, eu inclusive publiquei bastante artigos, fui convidada para palestrar em Portugal, na faculdade de Beira Alta, enfim, já teve anteriormente um grande interesse. Ganhei 2 prêmios também na Inglaterra, então não é a primeira vez, tá? Isso é cíclico, né? De vez em quando a comunidade se desperta para o que eu estou pesquisando. Esse congresso, o convite aconteceu que o coordenador viu uns artigos meus, gostou e me contatou, disse se eu queria participar. Eu aceitei e fui falar sobre dislexia adquirida, acquired dyslexia, e multiterapia, multitherapy.
E aí o que aconteceu foi que também teve um grande interesse depois disso de publicações, muitos jornais e revistas especializadas na área científica me contataram. Eu até publiquei, acho que em 2 delas, porque também tem um detalhe que as pessoas geralmente não sabem, né? A grande maioria dessas publicações, elas são pagas, né? E eu não aceito pagar porque eu acho que eu já estou fazendo muito de publicar, de divulgar minhas experiências, meus estudos, e eu não acho justo também com o próprio público, porque quem paga para publicar acaba trazendo à tona coisas que talvez nem tenham tanto sentido, né? Simplesmente estão publicadas porque foram pagas. Então, como eu não aceito pagar por isso, então houve um filtro natural, né? E eu acabei publicando só 2 artigos, mas houve também um grande interesse nesse sentido, né? Foi muito bem aceito, tanto um tema quanto o outro foram bem aceitos, inclusive a dislexia adquirida, que eu passei quase 40 anos divulgando e pesquisando e publicando, já está aceita como consequência de AVC, e eu continuo divulgando e continuo pesquisando e publicando a respeito da dislexia adquirida por anóxia ou hipóxia, que é a diminuição de oxigênio no cérebro, né? Bom, quem teve, além de mim, foi mais uma brasileira, né, uma professora de Brasília, e os outros todos eram estrangeiros, ou da própria Malásia ou de outros países. Tá? E foi bastante gratificante, eu gostei muito de participar, porque foi uma experiência bem diferente, né? Na verdade, eu não participei pessoalmente, né? Eu fiz online, até porque acho que todo mundo já sabe do acidente que eu sofri, não poderia ficar 30 e poucas horas no voo, mas essa participação foi bem marcante, foi bem interessante, e eu acho que acrescentou bastante às minhas pesquisas todas. Então, professora Lu, quais são os objetivos da multiterapia? Pode nos orientar, assim, porque me parece ser um atendimento bastante diferenciado. Os objetivos da multiterapia, o principal objetivo é alcançar uma cura rápida, né? Atacar o problema por vários ângulos, de várias formas, e resolver com rapidez e segurança os casos apresentados. São várias as áreas que formam a multiterapia, desde áreas artísticas, arte-terapia, musicoterapia, artes cênicas, como áreas terapêuticas, psicopedagogia, psicologia, neuropsicologia, além da medicina comportamental e de outras vivências que eu tenho também. Então eu condensei tudo isso num tratamento que é rápido e eficaz, justamente porque ele é artesanal também, ele vai de encontro a cada caso especificamente, cada um vai ter um tratamento específico. Quais são os tratamentos que normalmente são mais indicados esse tipo de atendimento? O que tem sido mais procurado, o tratamento mais procurado é estresse, alguma depressão leve, também insônia, mas também distúrbio de aprendizagem de comportamento. Então há um interesse e uma boa resposta em todos esses, né? Professora Lu, qual é a diferença entre o termo multiterapias e terapias múltiplas? Pode orientar nessa um pouco de confusão da interpretação das pessoas? Bom, falando ainda sobre multiterapia, algo que eu tenho frisado bastante, mas que fica às vezes meio nebuloso, é a grande diferença entre multiterapia e multidisciplinar. O que tem que ficar muito bem entendido? O multidisciplinar, eu não sou contra a multidisciplinar, eu sempre digo que eu acho que ele até tem função. O que eu não acho justo é aplicar o multidisciplinar sem necessidade,
Tá? Que às vezes a gente vê que a criança ou adolescente não precisa de todo aquele aparato e, na verdade, se vende a ideia de que o multidisciplinar é a única solução, e não é. Tá? É por isso que a multiterapia ela diferencia, porque, na verdade, não são vários profissionais atendendo o mesmo caso, que é o caso da multidisciplinar. Tá? É um só profissional, ele pode até ter uma equipe, não nada impede isso, mas ele é um profissional totalmente preparado para atender aquele caso. Tá? Isso não elimina outros tratamentos, por exemplo, se a criança ou adolescente está passando por um neurologista, por um psiquiatra, por alguma terapia médica, a gente aconselha que continue, ninguém está dizendo que é para abandonar. Agora, na área psicológica, na área terapêutica, a multiterapia ela engloba várias terapias no mesmo tratamento. Então, às vezes, elimina muitos outros tratamentos que são, ao meu ver, dependendo do caso, desnecessários. Não estou aqui dizendo que a pessoa não deva procurar um psicólogo, não deva procurar um psicopedagogo. Claro, você pode procurar. Agora, no caso da multiterapia, quando é uma necessidade de um tratamento rápido, de um tratamento que envolva várias áreas, a multiterapia ela diferencia por isso. Tá? Além do que ela é artesanal, ela vai moldar a cada caso específico e ela vai trazer um entendimento daquele caso específico de uma forma mais ampla, de uma forma mais rápida. Tá? Então, uma coisa que eu sempre digo e que eu espero que fique realmente frisado é a grande diferença que existe entre o multidisciplinar e a multiterapia. São dois segmentos totalmente diferentes. O multidisciplinar são vários profissionais reunidos no mesmo caso. Tá? E o multiterapeuta, a multiterapia vai envolver um profissional extremamente treinado para tratar aquele caso. Tá? E isso, como eu já frisei, não vai eliminar o tratamento médico, mas vai acelerar o tratamento terapêutico. Tá? Isso acho que tem que ficar bem frisado, bem entendido, para que a gente diferencie de uma vez por todas o multidisciplinar e a multiterapia. São dois segmentos totalmente diferentes, com resultados diferentes, com abordagens diferentes e com diferenças em todos os sentidos. Tá? Espero que eu tenha explicado bem. Professora Lu, como é que se pode orientar as pessoas para formarem-se, ter o conhecimento e atuar na área de multiterapia? Bom, a formação do multiterapeuta ainda não tem um local fixo de cursos. O que eu faço é periodicamente fazer treinamentos com os profissionais, né? Eu estou fazendo agora uma parceria com uma central de cursos de pós-graduação, que provavelmente a gente consiga fazer como pós-graduação também, mas isso ainda está sendo definido, né? E as áreas que envolvem a multiterapia, elas são basicamente psicológicas. Tá? Apesar da gente lidar com o corpo também, na verdade a intenção é cuidar do psicológico principalmente. Então há uma exigência de que sejam pessoas que entendam de psicologia, de psicopedagogia, de alguma área que envolva o psicológico, né? Ou a medicina comportamental. Como há muita procura de outros profissionais de outras áreas, eu estou adaptando atualmente o curso, né, para que ele seja voltado para todas as áreas, mas no sentido de autoconhecimento e autoajuda, autoatendimento. Tá? Então, como é que funciona? Os primeiros 2 meses eles são básicos e podem ser feitos por qualquer pessoa. Eles, inclusive, servem como uma terapia. Na verdade, é uma terapia que a gente faz voltada para cursos, para fazer com que o candidato tenha uma terapia válida, né?
porque a questão principal de um atendimento psicológico terapêutico é que a pessoa também passe por uma terapia, né? Então, esses 2 primeiros meses eles servem justamente para que qualquer pessoa, independente de formação, possa fazer, como inclusive uma terapia. Na segunda fase, no segundo módulo, entra já uma espécie de especialização, que também pode ser feito por qualquer pessoa, mas já há uma definição mais para a área psicológica. E há uma terceira fase em que a pessoa pode escolher ou para autoatendimento, autoconhecimento, ou para atendimento ao público, aos pacientes, né? Então, as 2 primeiras fases podem ser feitas por qualquer pessoa, e na terceira a gente vai definir se a pessoa vai continuar fazendo só o autoconhecimento, uma autoterapia, ou se pode passar a atender pacientes utilizando a multiterapia, né? Então, basicamente é isso. Não tem uma definição se tem mais homens ou mulheres. Eu penso que mais mulheres, porque geralmente as mulheres se interessam mais por esta área, e chama a atenção das pessoas para algo muito importante que tem acontecido, que não é nada bom. Algumas clínicas de multidisciplinar se apresentam como multiterapêuticas, e isso eu acho que basicamente é um crime, né? Eu já tenho divulgado muito isso. Na verdade, o multidisciplinar são vários profissionais reunidos para atender um único caso, e a multiterapia é um profissional extremamente treinado para atender o caso. Então já começa daí, são muitas as diferenças, tá? Então não tenho nada contra o multidisciplinar, pode até funcionar em alguns casos, mas não é multiterapia. A multiterapia ela é muito restrita, tem pouquíssimas pessoas que passaram por treinamento comigo, e deixo claro, já falei, fui eu que criei a multiterapia, ela não existia antes, tá? Não é algo que eu me especializei, eu criei essa técnica, e são pouquíssimas as pessoas que foram treinadas até hoje comigo. Então, ao procurar um tratamento multiterapêutico, veja também se a pessoa que está se apresentando como multiterapeuta não está atendendo como multidisciplinar, é outra coisa, né? É meio complexo de dizer assim em tão poucas palavras, mas nos meus contatos vocês podem ver, podem procurar também no multiterapia.med.br, que é onde tem as definições específicas. Professora Lu, poderá ocorrer, como em qualquer outro atendimento de saúde, erros de tratamento? Como é que pode ser? Bom, os erros que podem ocorrer são vários, né, e bem graves, né? Acho que o principal é o tempo de tratamento, né, que demora muito quando se faz um tratamento errado. E isso não é só com a multiterapia, não. Isso pode ocorrer com diversos tratamentos que às vezes são feitos de forma errada e acabam levando o paciente a ficar anos e anos tratando, sendo que não haveria essa necessidade se houvesse um tratamento correto, tá? Então, o primeiro, eu acho que o principal é justamente esse tratamento longo e ineficaz. Mas, por exemplo, no caso de um distúrbio, seja ele de comportamento ou de aprendizagem, eu acho que o tratamento errado, um tratamento feito por uma pessoa não especializada, ele causa danos talvez irreparáveis, né? Não só no diagnóstico como no tratamento. Então eu acho que tem que ter uma maior conscientização também dos pacientes, para que eles procurem pessoas realmente treinadas, pessoas que realmente têm a capacidade de atendê-los, né? Aí vai do próprio paciente procurar direito também. Há muitos anos, isso já tem uns 10 anos ou mais, eu iniciei uma associação brasileira de multiterapia. Tá? Só que na época a adesão foi tão pouca que não valeu a pena, a gente não conseguiu continuar. Então atualmente eu estou vendo para a gente voltar a ter essa associação, que também pode englobar a dislexia adquirida, porque são duas áreas, dois segmentos que precisam realmente ser
mais fiscalizados, mais especializados, né? Mas ainda está muito no começo, ainda não tem uma associação. A única definição que eu posso dar, a única sugestão, aliás, que eu posso dar para as pessoas é que elas acessem o site oficial da Multiterapia ou da Dislexia Adquirida, né? E que possam lá entrar em contato, manter um contato direto comigo, porque aí assim que a gente tiver definido como que vai seguir a associação, elas vão ser avisadas de imediato, né? Por enquanto, então, a gente ainda está vendo se vai reativar essa associação. Mas, independente disso, é um conselho que eu deixo para as pessoas que procurem direito, né, procurem bem os tratamentos e que verifiquem se as pessoas que estão atendendo realmente têm essa capacidade, né, para evitar problemas futuros e presentes também, né. É a sugestão que eu posso deixar. Atualmente a senhora consegue ter um bom reconhecimento do trabalho e da sua criação, não é? Isso, claro, nem estamos nos referindo ao sucesso todo dos seus livros, das suas palestras e das suas também cenas de teatro, todas as exibições que a senhora faz. Ainda dentro deste campo da multiterapia, a senhora está mais tranquila agora pelo reconhecimento, inclusive internacional, não é mesmo? Bom, nesse ponto, antigamente eu falava muito que aqui no Brasil não me valorizavam, tal, mas isso foi antes, né? Foi antigamente. Eu acho que eu tenho sido valorizada assim. Eu, inclusive, teve um ano, acho que foi 2012, eu cheguei a fazer, acho que 6 dossiês para a revista Psique no mesmo ano, vários artigos, praticamente todas as edições eu participei com artigos também da revista Sentidos. Atualmente tem várias revistas que me procuram como fonte. Então, principalmente na área de especialização, de especialista, aliás, de revistas especializadas, eu acho que eu tenho sido, sim, bastante procurada, respeitada. O que falta, eu acho que é chegar no público final, no público que às vezes é meio leigo, né? Isso realmente às vezes não chega, mas eu acho que também vai do próprio público, que acaba aceitando qualquer tratamento como uma coisa boa, quando na verdade não é. Acho que vai muito do filtro das pessoas, né? Então, eu acho que eu sou grata por toda a divulgação que eu tenho no Brasil também, né? Ainda que seja só de revistas especializadas. E então, nesse ponto, eu acho que eu tenho sido reconhecida e sou muito grata, agradeço muito a todos os que me divulgam e que, inclusive você, agradeço muito pela oportunidade da entrevista. Professora Lu, no caso, as pessoas que queiram se especializar, elas devem procurar a senhora? Para quem quer se tornar multiterapeuta, o conselho que eu dou é esse, que entre em contato comigo, porque na verdade é uma área que eu criei, eu condensei, eu identifiquei. Querendo ou não, vai ter que passar por um treinamento comigo, porque não existem ainda pessoas treinadas ao ponto de ensinarem isso, né? Ensinar a multiterapia. Pode ocorrer de algumas pessoas serem enganadas a respeito disso. Então, qual o procedimento? E que tomem cuidado com os que se apresentam como multiterapeutas, quando na verdade a gente sabe que são multidisciplinar ou nem isso, né? Então, que saibam filtrar também as informações e que procurem as pessoas certas. Para encerrarmos, se a senhora tivesse que definir em algumas poucas palavras o que é a multiterapia, o que diria para nós? E uma definição de multiterapia, que eu sempre digo, multiterapia é a terapia do futuro. Aliás, bem-vindos à terapia do futuro. Então, professora Lu, nós vamos agradecer desde já toda a sua atenção e os seus conhecimentos que trouxe e deixamos à sua disposição para as suas despedidas. É isso. Tá, agradeço muito a oportunidade dessa entrevista, muito grata a todos, um abraço, muito obrigada.
Então, assim tivemos a oportunidade de aprender um pouco sobre a área da multiterapia, reconhecer que é uma brasileira que está se destacando, inclusive com muito apoio internacional, não é? Tudo que é inovador realmente tem uma época de rejeição, depois pessoas que invejam querem fazer de qualquer jeito, mas ela, com toda essa humildade e simpatia dela, como podemos perceber, ela trouxe para nós as informações mais corretas possíveis, tá? Os meios de que se pode utilizar a multiterapia, os riscos, as confusões e como agir, como se formar, inclusive junto dela, tá? Vocês viram pelo currículo uma pessoa amplamente habilitada. Assim, nós agradecemos mais uma vez a professora Lourdes Olivier e ao mesmo tempo a sua assistência a esse programa, né? Esperamos que tenha sido bastante interessante e deixamos a explicação que ainda estamos em caráter experimental, que nós estamos buscando solucionar novas técnicas para ver de que forma podemos ser mais ágeis na informação sem ter que deslocar a pessoa, usando as novas tecnologias. Então agradecemos muito, um grande abraço mesmo em todos os profissionais da área de beleza e saúde, tá? Nossa gratidão e que vamos torcer. Quem sabe nós conseguimos fazer um excelente trabalho com a TV Embelezar. Até a próxima edição em abril.